eles pedem que a gente, de certa maneira, vê o básico, sabe? Por causa da dinâmica mesmo, enfim. Só que a gente viu muita coisa. A gente viu várias execuções, praticamente todas. A gente hoje sabe como que se executa uma pena. Então, o que a gente pode tratar na nossa prova aqui? A fins de que a gente consiga exercitar aquilo que nós aprendemos em sala de aula. A teoria do artigo 59, sem sombra de dúvida. Por quê? A disciplina inteira versa sobre o artigo 59. Ou seja, o artigo 59 provavelmente vai estar em todas as questões, certo? Aí a gente vai falar de algumas coisas teóricas e filosóficas que eu gosto muito, que é a questão, por exemplo, do caráter da pena, né? Qual que é o caráter da pena? Só punitivo? É só... Quem sabe aí a gente não tenha um texto muito dissertativo para cada um falar o que acha mesmo, no sentido assim de, será, ressocializa, não ressocializa, pune, não pune. Então, um texto aí bem bacana para que vocês se manifestem da forma que vocês acham, tá? Nessa questão da finalidade da pena. Será que o nosso direito ele é só punitivo? Lembra da primeira aula que a gente falou qual que é a intenção do nosso direito? É só punir? Ele ressocializa também? A sociedade ela fica satisfeita com só o caráter punitivo da nossa pena? Nós falamos de duas teorias, a teoria absoluta e a teoria relativa, que é exatamente isso que eu estou falando com vocês aqui, tá? Que uma fala por que punir, a outra para que punir, né? Então, vou deixar essa bem livre para vocês dissertarem, tá? Sobre elas aí. Artigo 59, ok. Aí, pessoal, a aplicação da pena, aquela ideia, aquilo podem tirar de cogitação que eu dei na primeira aula, mas assim, uma aula que eu usei minha, mas que nem era lá para falar que a diferença de infrações e sanções, isso aí a gente não vai ver, porque não é matéria nossa aqui, tá? O que é infração? A gente não vai ver isso. E aí, tudo de pena privativa de liberdade. Vamos ver tudo de pena privativa de liberdade. Quais são as espécies de pena privativa de liberdade? Nós temos 3 espécies de pena privativa de liberdade. A PPL, que são as penas... Ai, gente, desculpa, tá? Não, tá certo. 3 espécies de penas privativas de liberdade. Ai, não, perdão, agora eu vou consertar. Falei errado aqui. Tô zoando ainda. As 3 espécies são reclusão, detenção e prisão simples, não é? Reclusão, detenção e prisão simples. Nós temos 3 espécies de pena, que é privativa de liberdades, restritivas de direito e pena de multa. Então, quais são os 3 tipos de prisão que a gente tem, né? De pena, na verdade. Porque multa não é prisão. Pena privativa de liberdade, pena restritiva de direito e pena de multa. Aí, dentro da pena privativa de liberdade, a gente tem 3 espécies, que são reclusão, detenção e prisão simples. Então, a gente viu muito isso, que até a gente confundiu, de tanto que a gente viu lá. Isso aqui eu tenho praticamente certeza que vocês conseguem falar com muita tranquilidade. Quando é um regime fechado, quando é um regime semiaberto, quando é um regime aberto. Fizemos lá aquele gráfico de até 4 anos, de 4 a 8, de acima de 8. É bem tranquilo isso aqui de trabalhar. Tenho certeza que não tem dúvida. Outra coisa que eu sei que vocês também não terão dúvidas é que a espécie de reclusão pode ser fechado, semiaberto ou aberto, a espécie de detenção semiaberto ou aberto, e a espécie de prisão simples, semiaberto e aberto, que é o cumprimento, né? Se vocês tiverem essa noção de qual que é o mais gravoso, por que a gente teve toda essa noção? Para que a gente conseguisse depois entender os pedidos. Progressão de regime, livramento condicional, sursi, o que mais que a gente viu? Estou esquecendo algum? Livramento condicional, remissão, detração, o que mais? Nós vimos demais, muita coisa. Aí os regimes, qual que cumpre, qual preside, qual que é penitenciária, né? Qual... Quer falar, Isabel? As regras, medidas de segurança. Verdade.
que mais? A gente viu, foi show de bola, tá? Assim, eu tenho que tirar o chapéu pelo que a gente conseguiu. Nessa disciplina de direito penal, foi a disciplina que a gente teve mais dificuldade, mas no final das contas foi uma disciplina que eu, particularmente, estou achando que foi satisfatória. Dosimetria, nossa! Muita coisa a gente viu aí, tá? Então, querendo ou não, vai ser uma prova mais extensa, mas vocês vão ter bem o tempo de fazer ela aí, ok? As regras, como que funciona o regime fechado, como que funciona o regime semiaberto, como que funciona o aberto. Acredito também que isso foi passado de forma satisfatória, quando lá no artigo 34 tem as regras do fechado, 36 da LEP, falando da LEP também, né, das questões de como trabalho, mas isso aí são questões muito peculiares. Eu vou pedir o básico mesmo, essas questões de regras de regime, pormenorizadamente, não. Foco no principal de dosimetria da pena, foco no principal, dos principais pedidos que a gente fez aqui. Detração, remissão, mas assim, de qual a funcionalidade, como que funciona o que é a detração em si, né? Aí se eu te der um caso lá, por exemplo, de progressão de regime, tá? Essa é questão de progressão de regime. Outra coisa, você sabe fazer conta de porcentagem? Assim, sabe? Vocês sabem, gente, fazer conta de porcentagem? Prof, eu sei fazer, já sou um pouco acostumada com essa parte aí da porcentagem. Que bom. Mais alguém, gente? Vocês sabem fazer conta de 1/3, 2/5? Sim. Dá para ter essa noção? Porque isso aí... Dá para pegar o caso, ler, pensar, puxar na memória e calcular. Porque aí não vai ter jeito, né? Vocês vão ter que fazer cálculos esses cálculos básicos mesmo de pena. Quer ver? Vamos compartilhar a tela aqui para a gente ver. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Vou pegar aqui o artigo... Será que eu tenho uma sentença de tóxico? Um pouquinho. Artigo 33. Lei de tóxico. Vamos lá para o parágrafo 4º. E eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Só para vocês terem noção da importância que é um cálculo. Vamos compartilhar aqui a tela. Eu vou tentar botar um point aqui. Não sei como que eu vou conseguir, mas vamos tentar aqui colocar um point para a gente calcular. Essa aqui, vocês já devem estar vendo minha tela. É a lei de tóxico, que a gente chama, lei de drogas, 11.343 de 2006. Não confunda com a lei Maria da Penha, tá? Que é 340. Ó, quando a gente vê aqui no artigo 73, lembra de todos aqueles verbos que eu falei lá na oficina, que a gente teve, na oficina de direito penal? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar. Não chegou a hora que você praticamente decora os tipos penais aqui. A pena é reclusão de 5 a 15 anos o tráfico. Veja que a pena de multa também ela excede aqui, né? De 500 a 1.500. Aí seu cliente está aqui. Deixa eu só admitir a quem está pedindo aqui, né? Hein, prof? Tava Oi, escrito lá que eu vi lá, é 1.500 dia multa? Se ele vai dia ficar preso multa. 10 anos, ele tem que fazer um cálculo de 1.500 por dia? Não. Aí, Thiago, você lembra com que eu mostrei a pena, a sentença? Quer ver? Deixa eu ver se eu tenho uma sentença aqui. Você lembra que eu falei que a pena de multa ela também é calculada? Sim. Deixa eu ver aqui, sentença. Daí ele estipula o valor? Aí lembra que a gente estudou sobre pena de multa, gente? O juiz ele estipula ali de um salário mínimo, vocês lembram? Porque assim, é assim, Thiago, o juiz, ele que vai colocar quanto vale um dia multa. Vamos supor assim que um dia multa vale R$2, por exemplo. O juiz coloca lá, um dia multa vale R$2. Então, se a pessoa pegou 500 dias multa, ele vai pagar quanto?
Quanto? Ele vai pagar R$1.000, né, pro Estado. Isso. Ele vai pagar R$1.000. Ó, quando você pega esse tráfico aqui, ó, deixa eu abrir essa sentença aqui, eu abri alguma dessas sentenças aqui para você. Aqui, esse aqui era primário, aí ele pegou 5 anos. Ele pegou a pena mínima, não, aí ele pegou 6 meses aqui por alguma coisa. Ó, o juiz arbitrou 525 dias multa para ele. Sim. E aqui é o juiz da vara de execução que vai falar quanto que vai valer esse dia multa. Vai ficar a critério do juiz lá da vara de execução, sabe? Quando ele for cumprir isso aqui. Então, o dias multa é multa mesmo, que ele vai ter que pagar lá, né? Esses 500. Vamos supor que, sei lá, o juiz vai colocar que vale R$10 cada dia multa. Aí a gente pega 525 vezes R$10, entendeu? Vai ser Sim. o que ele vai pagar no final. Mas isso vocês vão estudar, Thiago, lá na vara de execução. Quando vocês estiverem mais lá para frente, tá? De execução. Esse cálculo aqui. Agora, então, mas assim, é assim mesmo, Thiago, que acontece. Eles fixam a pena e fixam a multa. Tá? Sim. Eles fixam isso. Agora, olha, vejam aqui, gente. Esse mouse meu tá pegando aqui. Veja aqui no... Ai, gente, meu mouse não quer andar. Peraí, hoje eu tô zicada. Peraí. Agora tá indo. Senão eu tiro essa pilha. Ó. Tá vendo aqui no... Que ódio. O que tá fazendo? Tá vendo aqui no parágrafo 4º? Ó, o parágrafo 4º, gente, é o tráfico privilegiado. O que é o tráfico? O tráfico privilegiado é que dá privilégio, né? Privilegiado, ele é de privilégio. Será que aqui não faz ficar maior? Ctrl mais, eu acho. Tá maior aí? Pra vocês? Aqui, ó. Tá maior, melhorou. Melhorou? Vamos voltar lá, acho que baixou aqui, 33. Né? Então, a pena é de 5 anos. Mas olha aqui, o cliente de vocês, ele tem uma saída. Nos delitos definidos no CAPT, que é o tráfico simples, gente, vontade de morrer que eu tô hoje aqui. As penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, ou seja, o juiz, ele, entre 1/6 a 2/3, o juiz pode escolher o que ele quer. Sabe? O que ele quer que reduza aí? Vamos colocar aqui. Quanto menos aqui, vai reduzir mais. Quer ver? Ó? Vamos abrir aqui o punch. Então, aqui, ó, de 1/6 a 2/3. Ai, gente, a gente tem que ter muita paciência, tá? Pra gente conseguir entender. 1/6. Não abre não. Olha, eu conectei aqui na minha internet, que eu quero, porque aqui de casa não vai. Então vamos. De 1/6. Uai. A 2/3. Ou seja, tudo que for aqui dentro disso aqui, 1/3, o que ele quiser ir diminuindo aqui, ele consegue, né? Vai ficar a critério do juiz. Ele pode diminuir a pena desse tanto que querem. Como que eu faço? Claro que vocês vão ver na execução. Só para vocês terem noção do quanto que isso muda a vida das pessoas. Qual que é a pena mínima? 5 anos, não é? 5 anos. O que é esse parágrafo 4º aqui, gente? É uma causa de diminuição da pena. É uma causa de diminuição da pena. Ó, olha aqui, ó, as penas poderão ser reduzidas. Ou seja, isso aqui é para a terceira parte do cálculo de pena. Lembra lá da dosimetria, que na sentença que a gente vem, fixa a pena base, no artigo 59. Qual que é a segunda parte? Circunstâncias, atenuantes, agravantes, atenuantes. Qual que é a terceira parte? Causa de aumento e causa de diminuição. Então, está fazendo sentença? Chegou nessa parte aqui, é um tráfico, tem que olhar se ele tem direito. Aí, se ele encaixou nisso aqui, ou seja, se esse seu cliente aqui, ó, é primário, se ele é primário, se esse traficante, foi a primeira vez que ele traficou, se ele é primário, tem bons antecedentes, e não dedica a atividade criminosa, tá? Então vamos supor que aquele traficante sozinho, solitário, foi lá e traficou, tá? O que ele vai ter direito?
a terceira parte da dosimetria, de reduzir a pena dele. Então, o que a gente vai fazer aqui? Cadê o punch? Nós vamos pegar esses 5 anos, né? Vamos pegar a calculadora aqui, porque esses cálculos assim, enfim, muito complicado. Aí nós vamos pegar a nossa calculadora, porque a gente é raiz, não usa cálculo de pena. Nós vamos pegar 5 vezes 12, porque a gente tem que transformar isso em meses. 5 vezes 12, 60. O seu cliente, ele foi combinado a uma pena de 60 meses. Né? 60 meses. Então, vamos colocar aqui que é 1/6, 60 meses. Nós precisamos saber o quanto que o juiz pode diminuir desses 60 meses aqui. Vamos pegar a calculadora e calcular pelo 1/6. Nós vamos pegar 60 meses. Gente, eu tô chutando. 60. Ai, peraí, gente. Eu vou tirar a pilha aqui dessa merda aqui. Perdão, viu? Falando palavrão. Mas tá me dando os nervos esse mouse aqui que tá travando. Senão nós não vamos nunca. Deixa eu ver se vai melhorar. Senão eu vou ter que fracassar. Pronto. Deixa eu ver se vai melhorar. Aqui, ó. 60 meses. Vamos pegar nossos 60 meses e vamos dividir por 6. Pensa assim, ó. Eu até 1/6 eu queria colocar assim. Eu queria colocar um embaixo do outro. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Será que eu consigo colocar um embaixo do outro? Como que eu faço? Vê aqui. Dividido. Dividido. Ai, não consigo. Consegue sim, professor. Nós acreditamos. Como que é? Não sei. Thiago. Eu queria colocar um debaixo do outro, que eu sei que vocês nunca mais vão esquecer. Espera aí, deixa eu colocar aqui 1/6. Para ver se aparece a imagem e eu vou copiar e colar, tá? Vamos colocar aqui imagens. Eu tenho certeza que vocês... Olha aqui. É isso? Carniça, gente. Vou usar meu mouse aqui do negócio, porque não tá bom. Espera aí. Com muita paciência a gente vai, tá? Que eu prefiro fazer certo do que... Oh, meu Deus, me socorre, gente. Gente, derrubei tudo aqui agora. Thiago, manda energia, né, positiva aí, pelo amor de Deus. Não voltei, meu Deus. Vocês estão ouvindo ainda? Tem alguém aí? Estamos aqui. Tô aqui. Pera aí, gente. Eu tenho que aprender. Eu só preciso colocar esse negócio aqui um em cima do outro, tá? Fica tranquilo, nós estamos na faculdade para aprender juntos. Bom, Thiago. Vamos pôr assim. Vocês vão lembrar, né? Que isso aqui é uma barra. Vamos botar aqui assim. Gente, que vergonha isso. Mas enfim. Mas a barra não é no teclado do computador ali? É porque tá pequenininho, né? Eu queria que fosse assim, ó. 2. Como é que eu tenho? 2. Espera que eu vou ver se eu... Fica apertando a barra assim. Tem que segurar? Prof, mas o cálculo agora não é porcentagem? Hã? O cálculo porcentagem agora é lá na progressão. As causas de aumento e diminuição ainda vai estar assim, 1/6 a 2/3, vai dar margem para o juiz do quanto ele, entendeu? Quanto ele consegue calcular. É depois que já foi julgado tudo, né? Isso, exatamente, depois que foi ali. O que é que eu preciso que vocês tenham em mente que isso aqui que tá ficando muito separado. E vocês entenderam que isso aqui é 1/6 e 2/3, né, gente? Sim. Entenderam? Ótimo. Sim, prof, a gente entende. Então ótimo. É que não tá perfeito, não, mas é isso aí. Não, mas não tem problema. A gente consegue entender. Então, ótimo. Vocês escrevam no caderno de vocês aí. Nós vamos sempre dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Divide por de baixo, multiplica pelo de cima. Se são 60 meses, olha a primeira conta aqui para vocês verem, gente. 60 meses, se eu dividir por 6, é igual a 10. Então, aqui, quanto que nós vamos reduzir aqui do nosso cliente?
10 meses, não é? 10 meses. Então, vamos ver aqui o que acontece. Então, já é alguma coisa, né? É benéfico. Agora, vamos no outro aqui, ó. Esse aqui de 60 meses, nós vamos pegar nossos 60 meses, dividir pelo 3, vou esquecer esse mouse que não tá dando, né? Vezes o de cima. Então, o que a gente tem aqui? 40, não é? 40 meses. 40 meses. 40 meses vai ser o que a gente vai reduzir. Olha só, 1/6 de 60 são 10 meses. 2/3 de 60 são 40 meses. Se o juiz diminuir para mim só 1/6, não vai ser legal, gente. Porque de 60 meses, meu cliente vai pegar 50 meses. E quanto que dá 50 meses? Em termos de ano, 24, 36 dá 3 anos. Faz o cálculo aí, Thiago, para a gente. 50 meses. 50 meses dá? Vamos colocar aqui por alto. Por que sou eu? Ajuda, Thiago, pelo amor de Deus. 50 meses dividido por Dá 12. 4 anos e 2 meses por aí. Isso, Lu. Exatamente. Então, olha, você vê, o nosso cliente aqui, ele vai pegar 4 anos e 2 meses. Aqui no... Se o juiz reduzir num 1/6. Agora, se o juiz reduzir nos 2/3, quanto que o juiz vai reduzir? Vai para 40 meses, 1 ano e 8 meses. Porque, olha só, vão sobrar 20 meses, não é? Para ele cumprir. 20 meses são quantos anos? 1 ano e 8 meses. Entende? Então, é uma conta muito simples, gente. É muito simples. Aí você está fazendo lá a sua sentença, tudo, aí você sempre faz esse cálculo. Transforma em meses, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O que é que você não pode esquecer? Que o número que você encontrar vai ser o que você vai tirar. Entendeu? Porque tem muita gente que erra pelo seguinte: ele acha que 10 meses e fala, então meu cliente vai cumprir só 10 meses. Não, 10 meses é o que você vai diminuir da pena mínima, entendeu? Ou da pena que o juiz quiser fixar lá. Então, 10 meses vai ser o que você vai safar seu cliente. Certo? Não sei se vocês conseguiram enxergar isso aqui. Se não conseguir, me fala, que eu vou falar, porque eu acho que ficou embolado. Pode falar comigo aí. Mais ou menos. Não ficou o bicho, não. Ficou embolado. Ficou embolado, sim. Começa de novo. Vamos de novo. Ficou um pouco emboladinho mesmo. Uhum. Vamos lá. 1/6, explica 1/6 e depois 2/3. Tá. Então, vamos tirar o nosso 2/3, né? Tá, vamos lá, o cliente pegou 5 anos, esses 5 anos são 60 meses, né? Ele não pegou, não, tá fixando a pena. Né? Tá o juiz tá fixando. fixando. Tá. Tá fixando a pena. Aí, vamos supor que até agora sim. Vamos supor que nós estamos em qual fase? Na terceira fase, né? Então, o juiz já olhou a primeira fase, olhou sem agravante ou atenuante, que é a segunda fase, e o juiz passou para a terceira fase. Vamos supor que até agora o nosso cliente está lá com 5 anos. Tá. Aí vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui pelos 1/6. Vamos voltar na lei, tá tudo certo. Vamos voltar a 1/6. Então, é 1/6. Ó, vamos voltar na lei, o que ela nos diz? Que se ele for primário, bons antecedentes, tal, o juiz pode reduzir a pena. Quanto que o juiz pode reduzir? Ele pode reduzir 1/6 da pena ou 2/3 da pena. Se lá na pena base o cara tá com 7 anos, o juiz vai reduzir em cima de 7 anos. Se lá tá mensurando a pena e o juiz chegou na pena base de 8 anos, é em cima de 8 anos. O que vocês têm que ter noção aqui? Você, como advogado, você vai ter que entender qual que é o mais benéfico para você pedir. Quando eu peço redução de pena no tráfico, eu sempre peço o quê? 2/3. Eu sempre peço 2/3. Então, eu falo assim,
que Vossa Excelência diminua a pena pelo tráfico no máximo, né? Redução máxima, ou seja, 2/3. Entende? Então, eu como advogada, eu sempre peço isso, independente da pena básica, eu nem sei qual que o juiz vai estar aplicando a pena base, né? Então, eu sempre peço para abaixar mais. Deixa eu ver se eu tenho um tráfico. Prof, agora, então entendi. Ele pode dar 1/6 ou 2/3. Pode diminuir. Diminuir, tá. Isso. E entre esse intervalo, não pode ter outra porcentagem ali? Aí tem. Ele pode andar daquilo ali, Lu. Se ele achar. Aí tem todas as porcentagens que vai até ali. Se ele achar que é 1/5, se ele achar que é 1/4, entendeu? Aí vocês têm que olhar lá na tabelinha. Mas, assim, geralmente eles diminuem ou 1/6 ou 2/3, tá? Uhum. Tá. Ó, deixa eu pegar aqui um processo. A parede tá cortando minha boca. Olha para vocês terem ideia. Vamos pegar aqui. Tráfico. Deixa eu ver se eu tenho uma alegação de tráfico aqui, só para mostrar para vocês como que é pro final. HC, memoriais finais. Quando a gente vem aqui nos memoriais finais, olha o tamanho desses memoriais finais, gente, 17 páginas. Ah, isso vem. Quando você chega aqui, ó, materialidade, autoria, tá? É muita coisa, viu? Olha aqui, isso porque trouxe a prova do dolo, mercantilização, até porque no momento não foi surpreendido pelos agentes para o fazer a venda, mas estão somente possuindo-a. Não é somente destacar ainda que em juízo de probabilidade com os elementos do pró-réu. Tá. Olha aqui. Tráfico privilegiado é o que a gente está falando. Tráfico privilegiado, qual que é? É o parágrafo 4º do artigo 33. Olha, alternativamente, excelência, na hipótese de argumentação antes esmiuçada não ter vez ante vossa esteira intelectual, então é necessário se debruçar sobre a figura da minorante esculpida no artigo 33 da Lei de Drogas, parágrafo 4º. Isso porque, de fácil acepção na espécie, tanto pelas particularidades pessoais do Eric, como pelas nuances do caso, passa a percorrer cada um dos requisitos legais a fim de tornar... Olha, inicialmente, o réu é primário. Viu lá, né? Que fala primeiro que é primário. Não registrando qualquer condenação criminal em sua vida, seja por juízo singular ou órgão colegiado, tal. Segundo, atesta bons antecedentes do acusado, sendo que esta ação penal a primeira em sua vida, não havendo que se aventar sobre a necessidade criminal. Terceiro, não possui qualquer dedicação a atividades criminosas, ficando evidente, até mesmo pela sua primariedade, ora, tratando-se de pessoa com certo histórico de criminalidade. Aí, né? Então, viram os 3 requisitos do tráfico? O que eu quis dizer? Que ele tem direito ao parágrafo 4º. Então, o que eu peço aqui? Olha aqui. O modus operandi indica certo amadorismo e ingenuidade na prática do tráfico. Tá. Ainda, a quantidade da droga apreendida, bem como sua natureza maconha, não são desfavoráveis a uma, pois não é de grande vultuosidade, sendo incabível se ventilar que a venda ocorria em larga escala. 2, porquanto se faz substantivos autodeletando, tal. Cannabis sativa, lesividade, falando da maconha aqui, tal, e no final a gente vem e pede a diminuição. Quer ver o que a gente pediu aqui? Será que dessa vez eu coloquei? Coloquei aqui um julgado. A redução em reprimenda não inferior a 2/3. Viu que eu pedi o máximo ali? Reprimenda, ou seja, que se ele for condenado, aplica a redução da pena nos 2/3, que é, né, não inferior a 2/3, ou seja, o máximo ali de diminuição é 2/3. Eu pedi o máximo de diminuição da pena, tá? Para quê? Para que eu conseguisse que a pena dele fosse diminuída de 5 anos para 1 ano e 8 meses. Qual que é o benefício disso? Gente, tudo. Se eu consigo sair de uma pena de 5 anos, a partir de 4 anos, qual que é o regime? Semiaberto.
Abaixo de 4 anos, qual que é o regime? Aberto. Eu ia ter um réu com regime aberto. Eu ia colocar meu cliente na rua. Porque se o regime é aberto, não tem porquê dele estar preso, tá? Então, isso aqui é a segunda fase da aplicação da pena. O advogado vem e pede, analisa as causas de diminuição de pena, né? O juiz olha as causas de aumento e diminuição de pena. Então, vamos voltar para o nosso point aqui. É isso aqui, tá? É isso aqui o tráfico privilegiado. Eu pedi 2/3. Por que é mais benéfico? Vamos ver. Primeiro, 1/6. 5 anos são quantos? 60 meses. Por que eu coloquei 5 anos aqui? Porque é o mínimo do tráfico, não é? Se o juiz está lá na pena base e está 7 anos, aí vamos multiplicar por 12 vezes 7. Mas eu coloquei o mínimo aqui. A gente sempre faz o cálculo pelo mínimo da pena de tráfico, que são 5 anos. 50 meses. Como é que é? São 5 anos. Ai, são 60 meses. Sim. Tá faltando aqui, eu acho que eu apaguei alguma coisa. Apaguei. Não, apaguei não. Então, quanto que é 1/6? Apaguei 10 meses. Não é? 1/6 de 60 meses são 10 meses. Isso significa que dos 5 anos eu vou diminuir 10 meses. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou pegar. Por que tá sumindo quando eu dou espaço? Ah, porque deve estar um insert aqui. Eu vou pegar aqui, ó. Bem simples. Eu vou pegar os 60 menos 10. Vai sobrar quanto? 40 meses. Então, meu cliente ainda vai cumprir o quê? Ai, não, vai sobrar 50 meses. Meu cliente vai cumprir 40 meses. Isso. É porque eu apaguei o que estava aqui, mas é exatamente isso. Olha só. 1/6, 5 anos. A gente primeiro faz o quê? Multiplica por 12, para saber quantos meses que dá. 60 meses. Ou seja, meu cliente, até o momento, ele está condenado a 60 meses. Para eu saber quanto que eu vou diminuir, eu preciso transformar em meses, tá? Primeira coisa, transforma em meses aqui, ó. Então, primeira coisa, a gente vai transformar em meses. Pega a pena mínima, transforma em meses para a gente ter um parâmetro. Ah, então se o código está falando que ele pode diminuir de 1/6 a 2/3, quanto que é 1/6 de 60 meses? 10 meses. Né? 10 meses. Se meu cliente está condenado a 60 meses, eu vou diminuir 10 meses. Quantos meses meu cliente pegar? 50 meses. Vamos chegar para cá. E quanto que é 50 meses? 4 anos e 2 meses. Então, veja aqui. Ao invés de 5 anos, meu cliente vai pegar 4 anos e 2 meses. É bom? Ó, gente, é bom, mas é isso que você quer? Não, não é isso que você quer. Você ficaria satisfeito com isso aqui? Não, não ficaria satisfeito com isso, mas é bom, né? É bom. Querem, porque como é que o juiz faz? Por que às vezes ele pode colocar 1/6 ao invés de 2/3? Varia de tudo, se tinha diversidade de drogas, se não era só maconha, se tinha maconha e cocaína, se tinha alguma outra coisinha, um dinheiro trocado, qualquer coisinha. Isso aqui é de acordo com o juiz. Ele fixa livremente. Por quê? Porque o código fala que ele pode passear de 1/6 a 2/3, tá? Agora, então aqui tá ok. Vamos agora ver o 2/3. 2/3. Tá. Como que funciona agora se for 2/3? Ah, se for 2/3 é ótimo para o cliente, né? Vai ser show de bola para o cliente. Vamos diminuir isso aqui? Será que diminui essa letra? Não diminui, porque vai sumir nosso negócio, né? Tá bom. Ó, vamos fazer o cálculo agora de 2/3. 5 anos, mesma coisa, gente. Isso aqui funciona por 2. 5 anos vezes 2 meses, igual. Já transformamos. 60 meses. Tá. O que a gente faz agora? Vai dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, tá? Então, primeira coisa, eu vou pegar meus 60 meses, que é o que eu encontrei, e vou dividir pelo de baixo, depois eu vou multiplicar pelo de cima, tá? 60, vou pegar a calculadora. 60 dividido por 3 é igual a 20. Não esquece de multiplicar. Vezes 2, 40. O que a gente achou aqui, então? 40 meses. Nós vamos conseguir diminuir 40 meses. Muito bom. Pensa só, de 60 meses, seu cliente tirar 40, quantos meses que seu cliente vai ter que pagar aqui? 20 meses. 20 meses.
Muito bom. Olha o que você conseguiu para o cliente. Que negócio bom demais. 20 meses só que tanto, gente? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Show de bola. Se fosse aqui, qual regime que seria se você conseguir diminuir 1/6? Semi-aberto. Exatamente, Lucas. Semi-aberto. Se você conseguir essa redução máxima aqui, seu cliente vai responder no? Aberto. Aberto. É um benefício e tanto, né? É uma diferença e tanto. Então, haja argumento, meu filho. Dá para argumentar muito tranquilo aqui, dá? É bem simples a conta de fazer, pessoal. Bem simples. Isso aqui que é aumento e diminuição de pena. Para diminuir, igual, transforma em meses, vê o quanto, para aumentar quer dizer, né? Acha lá quantos meses e soma. Bem simples. Então, cadê meu caderninho? Onde que estava? Vamos voltar aqui? Pode sair dessa tela? Tem nada para escrever dela, né? Vamos voltar? Essa é a dosimetria da pena, tá? Vamos lá. Aí vocês viram como que são as regras do regime aberto, da disciplina, responsabilidade, que ele pode sair do estabelecimento e tudo mais. Não vai dar para a gente ver tudo, claro, humanamente impossível. Mas aí a gente fala de progressão e regressão. Gente, conforme a nova lei, tá? Conforme a nova lei. Lembra da tabela que a gente fez? Deve estar aqui, inclusive, essa tabela. Lembra da tabela? Não. Vamos compartilhar a tela aqui, ó. De progressão de regime. Só vir aqui. Final. Cadê o desenho ridículo que a gente fez? Vocês vão poder consultar essa imagem, tá muito tranquilo. Lembra que a gente fez aqui? Bem simples de olhar, olha. Bem simples. Se ele é primário, diminui 16% para ele progredir de regime. Ou se é sem violência, com violência. Mas se é reincidente, sem violência, com violência. Se o crime é hediondo equiparado, como que eu vou saber? Eu vou falar com vocês na prova, tá? Se é aquele crime é hediondo. Vai ser 40% se não tiver morte, 50% se morrer a vítima. Se ele for reincidente naquele crime hediondo, aí vai só se ele cumprir 60% da pena, tá? Se tiver morte, aí ele tem que cumprir 70% da pena. Aí eu coloquei aqui do lado as diferenças. A primeira diferença é o crime comum do crime hediondo, diferença do primário com reincidente, diferença se teve violência ou sem violência, e diferença se teve morte ou se não teve morte. Então, tem lá uma pena. Ele foi condenado a 10 anos. Foi condenado a 10 anos num crime sem violência, sem ameaça. Ele está lá no regime, 10 anos o regime é fechado. Quanto que é 16% de 10 anos? Aí vocês têm que fazer porcentagem, né? Aí aquela regrinha lá. Aquela regrinha. Vamos pegar o point nosso aqui. Cadê o point? Aquela regrinha assim. Se cadê ela? Você sabe fazer isso, né, gente? 10 anos. 10 anos. Essa é mais fácil, né? 100%. 12 vezes 10. Isso aí. Eu faço a jeito. Aí vem 16%. Aí eu cruzo, né? 16% é igual X. Lembra? É porque aqui não tá saindo na ordem, mas aí vocês fazem bonitinho, né? Então, mas vai ser o quê? Vão ser 6 anos, gente. 6 anos, né? 6 anos que ele vai ter que cumprir. Ele progredir o regime dele. Então, para ele conseguir sair do fechado para o semiaberto, ele tem que cumprir quanto? 6 anos. 6 anos aqui, tá? Não, gente, 16%. Desculpa, é 16%, né? Desculpa, tá? 16%. Quanto que é 16% aí de 10 anos, Thiago? Quanto que é, gente?
É sério, eu sou muito devagar com conta. Tem horas assim que dá, e eu pra fazer uma conta eu tenho que estar muito inspirada. Eu não consigo fazer uma conta da cabeça. Se eu gostar de conta, eu ia fazer matemática exatas, tá? Mas eu vim pra humanas para fugir de conta. Não, é um ano Mas 6 vamos lá. meses? É isso aí, Lu. Parabéns, Isabel. Isabel. Ai, Isabel, aqui tá abaixo aqui, Isabel. Na minha cabeça tava Isabel, eu falei, Lu. Isabel, parabéns. Isso, muito, tá vendo, gente? São criminalistas aqui do matemática. Então ele tem que cumprir 1 ano e 6 meses, no mínimo, tá? É isso mesmo, né, Isabel? É isso mesmo. Vamos colocar aqui, se por exemplo foi um crime hediondo, sei lá, uma tortura é um crime hediondo. Ah, e aí a pessoa morreu? Não. Não vou colocar que a pessoa morreu. Ele está condenado a 20 anos nesse crime hediondo de tortura, tá? Tortura, resultado de morte. Ah, se teve morte, então ele tem que cumprir quanto? Com morte, 70%. Não, ele é primário. Esqueci de falar. Primário, e aí teve morte. 50%, não é, professor? Isso, 50%. É aqui, ó, Lu. Aqui, Isabel. 50%. Tá certo. Sim, primário. Eu até tinha esquecido de falar isso aqui no primeiro se ele era primário. Mas então ele vai ter que cumprir quantos anos? 10 anos para ele conseguir pedir a progressão de regime dele. Tá? E aí, mesmo assim, ele vai conseguir. Ele vai progredir, gente? Não vai, porque o regime, se ele está no fechado, 10 anos ainda vai estar no fechado, tá? Então, ele não vai conseguir progredir regime. Ó, veja bem, progressão de regime não significa que vai acabar essa pena, não, gente. Significa progressão do regime. Isso aqui é uma possibilidade dele sair de um regime para um outro regime, não é? Então, veja bem, se a gente não olhasse pela progressão. Se a gente não olhasse pela progressão, ele continuaria no fechado. Oi, Lu? Daí, no caso, como ele cumpriu 10? Oi? Como ele cumpriu 10, olhando pela progressão de regime, se ele tiver os outros requisitos, ele consegue o benefício da progressão de regime, né? Para o semiaberto. Mas veja bem, a pena não muda. Vai faltar 10 anos igual, tá? Vai faltar 10 anos igual. Você quer falar, Lu? Tá dando uma... Não, eu queria saber se quando ele cumpre os 50% e ele ainda tá no regime fechado, ele vai continuar fechado, é isso? Não, ele vai progredir para o aberto, vai continuar a mesma pena, entende? Vai faltar 10 anos. É o que eu estava explicando agora. A pena, Lu, não muda. Progressão de regime é para ele cumprir em outro regime. Vão faltar 10 anos, só que como ele já cumpriu... Muda a forma de cumprimento, isso? Exatamente, muda o regime. Progressão de regime muda o regime. Quais são os regimes que a gente tem? Aberto, semiaberto e fechado. Entendeu? Isso aqui é para mudar o regime. Está em um regime mais... Progressão, lembra que eu falei que progressão é sempre sair de um regime mais gravoso para o mais benéfico? É exatamente isso. Ao invés dele cumprir os 10 anos que restam no regime fechado, porque 10 está acima de 8, então seria fechado. Mas ele conseguiu um benefício. Ele vai cumprir no semiaberto. Entendeu? Consegui te fazer entender, Lu? Não sei se eu consegui. Sim. E ainda vai ter que seguir cumprindo o restante que faltar no semiaberto. Exatamente. Então, o que é que muda? Exatamente isso. O que muda é o regime. A pena igual. Que o povo coloca na cabeça assim, cumpriu 10 anos, menos 10 anos. Não é isso, não. Não é que é menos 50%. Não é que tira 20% da pena. Não tira nada na pena. É porque isso aqui é o que ele precisa para ele mudar o regime. Tá? Então, ele precisa de 16%, ele precisa de ter cumprido 25% se for com violência, ele precisa ter cumprido 20% se for sem violência, mas se for incidente, ele precisa ter cumprido 30% daquela pena dele, entendeu? Mas, por igual, vai restar o que tiver para ele cumprir, tá? Que vai mudar o regime. Ficou claro, pessoal, isso? Podem me falar.
Ficou claro? Ficou claro, Doc. Aham, ficou claro. Ótimo. É só gravar o nome mesmo. É progressão de regime. De regime. Então, deixa eu chamar alguns. Regressão é o contrário, né, gente? Lembra do artigo 18 da LEP que a gente falou? Se ele cometer novo delito, se ele brigar. Lembra que eu falei se ele brigar lá no presídio? É o contrário, tá? Aí, do nada, volta ele para um regime mais gravoso, tá? Aí não tem nada de somar isso aqui de cálculo, não. Regressão é se ele. Quais são, enquanto aqui pedem os requisitos de 16%, 25%, lá na regressão é o contrário. Não vai ter esses números, não. Bastou ele cometer um novo delito, bastou ele cometer uma falta grave, bastou ele receber nova pena, regressão de regime para ele, tá? Vai para o outro regime. Tá no semiaberto? Vai lá para o fechado. Esse aí é progressão, né? Oi? Esse aí que é da tabelinha é progressão, né? Isso, progressão, né? Que vem de pró, que é benéfico, né? Agora, regressão vem de regredir mesmo. Então, aí ele sobe de regime, vamos falar assim, né? Ele vai para o regime mais gravoso. Certo? Professora, mais uma pergunta. Se ele está preso no fechado e comete um delito lá dentro, eles vão acrescentar mais alguma coisa? O juiz acrescenta mais alguma coisa na pena dele, é isso? Se ele está no fechado? Fechado? Aí, Lu, o que acontece? Ele não tem como regredir mais disso, né? Eu pensei que ele ia acrescentar mais tempo da pena. Lu, isso que bacana que você ter falado isso. Show de bola você ter falado, porque é o seguinte, gente, presta atenção, que a Lu falou o seguinte, a pena não muda. E a gente está estudando juiz da execução. O que é um juiz da execução? Vamos colocar aqui como exemplo, vamos pegar o Bruno e vamos pegar o Thiago. Vamos supor que o Bruno é o juiz que está sentenciando. Quem é o juiz que vai sentenciar? É aquele juiz que vai acompanhar todo o processo, que vai ler a petição do advogado, que vai estar na audiência, tudo. O Bruno é o juiz da vara criminal. Então, é o Bruno que vai ouvir ele, que vai ouvir a parte. Tudo do processo o Bruno vai fazer. Ótimo. Quando o Bruno termina a instrução, que a gente fala quando ele instruiu, ouviu o processo, fez tudo lá, né? Acabou o processo. Quando o Bruno dá a sentença, o que o Bruno vai fazer? Fecha a conta e passa a régua, em outras palavras. Fechou ali. Lembra que eu falei de uma guia que tem uma guia provisória, depois uma guia definitiva, tem uma guia enquanto não tem recurso, depois tem uma guia. Eu mostrei para vocês aqui, inclusive. Eu abri uma cópia de uma guia que era até de medida de segurança. Mostrei que lá fala assim, quanto que foi a sentença. Lembra que eu mostrei para vocês aqui? Guia de execução, gente. Por favor, eu coloquei. Lembrem aí, tá em algum slide. A Isabel tem todos os slides impressos. Não tem, Isabel? Tem aí. Mandou bem. Isso, eu mostrei para vocês como é que tem essa guia. O Bruno terminou o processo. O Bruno manda o processo para o escrivão, lá na secretaria. O escrivão vai fazer uma guia de execução. O que é essa guia de execução? É como se fosse um resumo, uma folha daquela sentença. Vai falar qual foi a pena que o cliente pegou e terminou. O processo vai para o arquivo de quem? Do Bruno. Porque quem é o dono do processo? O Bruno. Vai para o arquivo. O Bruno vai pegar a guia que tem a pena e vai mandar para quem? Para o Tiago. O Tiago é o juiz da vara de execução. O que significa isso? Quem é que vai dar a ordem de como que vai cumprir aquela pena, do benefício, se progride, se regride, se detrai, se tem remissão? Vai ser o Tiago, entendeu? Então, quando a gente fala VEC, que é vara de execuções criminais, é vara de execução. Vai ser um outro juiz que vai, a partir da guia do Bruno, ele vai abrir um processo de execução, lá um PEC, e aí ele vai acompanhar a execução. Aqui em Caxias, a gente tem duas varas de execução, né? Tem a vara regional e tem a vara daqui de Caxias, que tem a de toda a região do povo que vem para cá. Mas, enfim, terminei meu processo lá com o Bruno, acabou, meu cliente está cumprindo pena, eu preciso pedir remissão, eu preciso pedir detração, eu preciso pedir progressão, eu vou pedir quem? O Bruno? Participações? Eu acho que tu vai pedir para o Thiago. Thiago.
O Tiago é o juiz da vara de execuções. VEC, tá? VEC, vara de execuções. Quando um cliente seu, um amigo seu já estiver preso, estiver cumprindo pena, mas ele tem que estar sentenciado, nessa pena que a gente tem aqui, que prendeu em flagrante, nada não. Tem que ter sentença. Onde você vai? Você vai na VEC, você vai na vara de execuções criminais. É lá que você faz os pedidos, tá? Então, isso que a Lu falou, olha como é que encaixa aqui. Vocês acham que o Tiago pode aumentar a pena? Vamos colocar que o cliente seu cometeu um crime lá dentro do presídio, igual a Lu falou. E o Bruno já sentenciou. O Bruno falou, a pena desse menino é 6 anos. Tá aqui, 6 anos. Mandou a guia pro Tiago. Respondeu um PAD. Nós vamos falar do PAD aqui, do processo administrativo disciplinar. Ele não perderia as vantagens da redução das penas? Pelo PAD. Mas vai instaurar o PAD, tá? Vai instaurar e aí entra lá, lembra dos requisitos subjetivos? Desempenho carcerário, lembra que eu falei com vocês? Isso é lá. Isso é lá. Agora me fala aqui o seguinte, o Tiago, presta atenção, o Tiago pode ir na pena que o Bruno aplicou e aumentar essa pena? Eu pensava que poderia, prof, agora eu não sei. Não. Eu acho que não pode. É o juiz, não é? É outro juiz, Thiago. Você é o juiz da execução. Quem é o dono do processo é o Bruno. Entende? Consegue compreender? Quem sentenciou foi o Bruno. Foi o juiz que acompanhou o processo, que investigou as provas, que ouviu a parte. Mas como que se resolve esse caso, se ele cometeu um crime lá dentro? Aí abre um processo administrativo disciplinar, que é o PAD. O que o Tiago vai fazer? Aplicar uma nova pena. Aplicar uma advertência, botar o cliente numa cela isolada, tirar o banho de sol do cliente, tirar a regalia dentro do presídio, tá? Essa punição lá dentro acontece, tranquilo. Sem contar que lá na ficha dele dos requisitos subjetivos vai sujar dentro do presídio. Aí, mas não mexe na pena. Na pena não, porque sentença acabou. Quem der a sentença é o juiz lá de lá. Já pensou? Aí o juiz da execução vai ficar mudando tudo que é pena? Não pode, né? Aí o cliente... Mas aí, prof, no caso, ele poderia pegar o RDD, no caso. Oi? Se ele acontecer alguma coisa lá que ele... Sim, é o que eu tô falando, o regime disciplinar diferenciado. Então, corta a regalia, joga para uma cela, né? Aí, isso aí vocês vão estudar, Lu. O regime disciplinar diferenciado vocês vão estudar, tá? Que é o RDD que a Lu fala. Tá, mas aí tem uma coisa, quem aplica isso daí é lá dentro do presídio, os carcereiros que aplicam isso. Não, é o juiz de execução. O juiz de execução. É o juiz da execução, né? O que o carcereiro faz? Instaura um processo administrativo disciplinar. Nem é o carcereiro, é o serviço social lá de dentro do presídio, tá? Tem serviço social lá dentro. Eles instauram um PAD, que é o processo administrativo, vamos colocar aqui para o Tiago, que é o juiz que está acompanhando o cumprimento, o Tiago vai dar punição para ele. Por esse processo disciplinar, eu vou te dar mais 2 meses. Agora você não vai conseguir progredir de regime, porque você, né, os requisitos subjetivos e tudo mais, tá? Gente, tudo isso vocês vão ver quando vocês estudarem a lei de execução, a LEP, certo? Vocês vão ver isso aqui. Mas é só para vocês terem ideia de quem vai pedir e onde pedir. Então, progressão de regime a gente já viu e remissão também. Quando a gente fala de detração, lembra? Que é o desconto da pena lá, privativa de liberdade da medida de segurança. Lembra que eu falei assim, e se seu cliente ficou preso antes da sentença? E aí ele cumpriu 6 meses. Depois ele foi... E vocês acham que o juiz que está sentenciando, vamos colocar aqui o Bruno que está sentenciando, o advogado não vai poder ir lá no processo e falar assim, doutor Bruno, meu cliente está preso tem 8 meses, desconta aí, tá? Da pena que o senhor vai aplicar. O Bruno não pode fazer isso. E o advogado nem pode pedir. Por quê? Isso é pedido de execução. Você vai... Com o Bruno, você só vai falar a questão de mérito. Se o cara furtou, se não furtou, se tem benefício isso de diminuir a pena, só isso.
Quando der a sentença, aí você vai para onde? Lá no Tiago, protocolar o seu pedido de detração. Vamos colocar aqui. Tiago, o juiz colocou uma pena aqui para o meu cliente de 5 anos, tá, Tiago? Mas, assim, daquela data, da data da prisão até hoje aqui na sentença, né, que o juiz aplicou a sentença, meu cliente já cumpriu 1 ano e meio. Então, Tiago, cabe uma progressão, né? Vamos diminuir o regime dele, vamos mudar o regime dele. Eu, Tiago, não, ok, né? Dá para detrair, dá para descontar o que ele já ficou preso, né? Do contenção. Se ele tinha que cumprir 5 anos, diminui 1 ano e 5 meses. E ele vai, faltam o quê? Então, 3 anos e 5 meses, tá? Então, detração é isso, diminuir pelo tempo que ele já cumpriu. Gente, artigos, uma leitura acurada, 61, 62, Código Penal, tá? Lembra lá das causas de aumento, não, das agravantes, atenuantes, 65 e 66. Causas de aumento e diminuição da pena vem no próprio artigo, ou solto. Como eu falei com vocês do crime tentado, que é o artigo 14. Então, isso aí, com o tempo, vocês vão ter essa noção aí, tá? Que faz parte da dosimetria. Então, primeira parte, pena base. Segunda parte, vai analisar os artigos 61, 62, 65 e 66. Depois, causa de aumento e diminuição de pena. E tem muita coisa para a gente falar rapidão aqui, mas vamos lá. Pena restritiva de direitos. Falamos isso aqui. Da restritiva de direito. O que é? É o juiz aplicar uma pena alternativa à de prisão. Ao invés de prender, o juiz vai aplicar uma outra pena para o cidadão. Quais querem que pode? Várias coisas. Serviço à comunidade. Nossa, nós falando aqui, deve estar nos slides. Se vocês quiserem me ajudar, pode estar falando aí, que eu não tenho aqui tudo, tá? Eu vou comprar um tablet para mim, ver se eu começo a dar um tablet agora, que eu faço bagunça. Mas olha como é que é. Lembra que eu mostrei para vocês na sentença que depois que ele sentencia, aí ele pode ver se a pessoa tem direito às PRD, que é a pena restritiva de direito? Então, o que ele vai fazer? Se não for superior a 4 anos aquela pena, do crime doloso, né, ou qualquer culposo, se não for com violência, tá? Não pode ter violência, não pode ter grave ameaça. Isso aqui a gente falou da diferença dele com o livramento condicional. Muito bem, tá vendo? Então, é isso. Aí o juiz vai colocar o que para ele? Um serviço de comunidade, um comparecimento periódico no juiz, qualquer outra pena que seja alternativa à pena de prisão. Aí a gente viu livramento condicional. O que é o livramento condicional? Alguém quer me falar, gente? Vamos fazer um bate-bola aqui? Vamos participar vocês também aí? O que é o livramento condicional? Livramento condicional, deixa eu ver aqui, como é que eu colocaria aqui. Como é que vocês falariam, assim, num conceito simples, de que seria livramento condicional? Pelo nome fala, né? Ele é a prisão domiciliar? É a mesma coisa, não? Tipo, mas não é a mesma coisa, Lu. São parecidos, Isabel. Ai, desculpa, Isabel. Desculpa. É que fica pretinha aqui. A Lu também tá com o microfone negociado e eu bato a olho. Isabel, olha o nome. Livramento condicional. Livrar condicionando. Isso. Eu lembro, ipsis literis, que eu falei com vocês da seguinte forma. Livramento condicional era como se fosse uma ponte. Lembra que eu falei? É como se Professora, eu escrevi assim aqui, ó, depois, fora do slide que tu deu, eu botei condição para a liberdade. Mas não quer dizer que ele foi perdoado, a pena continua. Eu botei assim. Isso, Lu. Exatamente. É como se fosse uma ponte. O que o Estado vai fazer com o elemento? Vai falar assim, sujeito, veja bem, eu vi aqui que você andou na linha no presídio, tudo ok, não cometeu crime, não tem PAD em aberto, não tem reclamação, estava tranquilo, inclusive estava trabalhando lá dentro do presídio. Eu vi aqui que você cumpriu uma certa quantidade de pena também. Então, o que nós vamos fazer com você, sujeito?
Eu vou deixar você ir para casa mais cedo, tá? É para casa mais cedo. Então, assim, vou te dar essa chancezinha aqui. Vai para rua, você está livre, só que condicionada a umas certas coisas. E é exatamente isso que a Lu colocou. Não significa que a pena foi perdoada ou que ele não vai cumprir. Ele vai cumprir. Mas vai cumprir em casa, né? Vai estar cumprindo lá, nessas condições que o juiz vai colocar para ele, tá? As penas restritivas de direito são diferentes, porque ele vai fazer um serviço à comunidade, vai fazer tudo ok lá, tá? Mas qual que é a diferença? Tem que ser menor de 4 anos a pena restritiva de direito. É lá na sentença. Eu mostrei para vocês uma sentença aqui, que o juiz concedeu a restritiva de direito, tá? Agora, o livramento condicional é o contrário. Ele tem que ser ter sido condenado a uma pena maior de 4 anos. A condenação dele tem que ser 4,5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Para lá, para cima, tá? Então, ele foi condenado a uma pena maior de 4 anos, ficou belezinha no presídio. Vamos lá que ele cumpriu uma boa parte da pena, o juiz deixa ele para casa, gente. Olha que legal isso. O juiz deixa ele para casa. O juiz não vai trocar a pena privativa de liberdade dele por uma restritiva de direito, não. Sabe? A restritiva de direito, o juiz converte. Ao invés de prisão, deixa ele cumprir um serviço da comunidade, no asilo, no orfanato, todas essas coisinhas. Mas o que vai acontecer? O juiz converte na pena restritiva de direito. Aqui não. No livramento condicional, não. No livramento condicional, o juiz vai deixar ele para casa mais cedo mesmo. Olha, você vai para casa. Aí eu coloquei para vocês lá a diferença. Cumpriu um terço, é primário. Cumpriu a metade, se ele for reincidente. Tá lá. Ah, o crime é hediondo, não lembro de cabeça, mas tá lá, cumpriu 2/3, né? Tá aquela regrinha lá. Então, ele cumpriu essa porcentagem da pena, ele vai poder ir embora para casa mais cedo. Claro que o juiz vai fixar algumas outras coisinhas para ele estar fazendo, para ele não ficar vagabundeando, tá? Mas olha a diferença. O livramento condicional, eu fiz aqui, eu acho que eu coloquei até uma tabela de diferença do livramento condicional com a pena restritiva de direito. Acho não. Eu coloquei isso aqui. Tem aí no slide, em alguma coisa aí, tá? A primeira diferença na restritiva de direito, onde que o juiz vai falar? Lá na sentença. Ah, o cara pegou aqui, tá pegando aqui uma pena de 1 ano, furto. Aí o juiz está lá sentenciando, sentou, aí vamos colocar aqui que, ó, a pena restritiva de direito, quem que converteria seria o Bruno, no nosso exemplo. O livramento condicional, quem que ia definir era o Tiago. Então, a pena restritiva de direito é como se o Bruno estivesse lá sentenciando. Aí o Bruno falar, furto, 1 ano. Ah, não teve violência. O que eu vou fazer? Eu vou trocar. Eu vou substituir por uma restritiva de direito. Ao invés de privar a liberdade, eu vou colocar restritiva de direito. Então, não vai ser um ano de prisão. Vai ser um ano de serviço comunitário, pagar um valor para uma ONG, para uma instituição, vai ser isso aí, tá? Agora, o livramento condicional não é o Bruno, vai ser o Tiago. E o que o Tiago vai analisar? Ah, deixa eu ler aqui a guia de execução desse menino. Olha só, meu amigo Bruno, juiz lá da vara que sentenciou aqui. Deixa eu ver se o Bruno sentenciou por uma pena mais de 4 anos. Sentenciou. Olha aqui, o Bruno aplicou uma pena de 6 anos para ele. Ah, tá. E o que a advogada dele tá querendo? Ah, Isabel, a advogada dele, tá querendo o quê? Livramento condicional para esse rapaz. Ok. Aí, deixa eu ver se a Isabel colocou aqui certinho. A pena é mais de 4 anos, é? Ah, ele já cumpriu, sei lá, 1/3, a metade, depende, né, da tabelinha. Tá bom, Isabel, eu vou deixar aqui, tá? Nessa sentença que o Bruno aplicou, eu vou deixar seu cliente para casa mais cedo, tá? Então, mas é o seguinte, Isabel, fala pro seu cliente que ele tem que ficar em casa nos finais de semana, que ele vai se recolher a partir das 8 horas. A não ser, Isabel, se ele estiver estudando, tá? Aí ele pode vir aqui e negociar comigo. Gente, olha a diferença. A diferença. Restritiva de direito é o Bruno que vai falar na sentença. Isso se a pena for menos que 4 anos. Livramento condicional é o Tiago, juiz da execução, que vai falar. E a pena, o Bruno que aplicou, e foi superior a 4 anos. E esse cliente cumpriu parte daquela pena, tá? Então, o Tiago é como se fosse uma ponte, vai deixar a pessoa ir para casa mais cedo. Certo? Tranquilo isso aí. Muito show de vocês lembrarem disso aí, tá?
alguma dúvida? Depois a gente falou dessa matéria que eu amo. Sursi. Quer falar, Lu? Prof, eu queria perguntar se quando ele ganha o livramento condicional, ele não precisa daí fazer serviço à comunidade, no caso, não tem nenhum desses requisitos para ele também. Lu, lá tem os requisitos obrigatórios. Eu coloquei para vocês aqui as modalidades de livramento. Tem o obrigatório e tem o facultativo. Sim. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei aí? Sim. Deixa eu ver se eu acho. O artigo 132, parágrafo 1º da Lei de Execução Penal é as condições obrigatórias. E as facultativas é pra gente aí, Lu. Eu tenho que são elas: obter ocupação lícita dentro de prazo razoável, se for apto para o trabalho. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação e não mudar do território da comarca do juiz de execução, sem prévia autorização deste. Esses são os obrigatórios, né? Isso é obrigatório. Isso. Via de regra, é isso que vai acontecer, Lu, no livramento condicional. Eu falo muito com o cliente isso. Quando ele está lá cumprindo a pena, eu falo, sujeito, se você pensar em sair de Caxias, nem pense, mas se você pensar, você tem que vir aqui no escritório primeiro, porque eu tenho que ir lá no juiz da execução, tá? Para eu pedir aí que você está indo mudar de comarca, etc, tá? Só que existem as condições facultativas. Via de regra, Lu, não, tá? Essa prestação de comunidade. Via de regra, olha aqui, ó, tudo certinho. Só botar o microfone se eu mudo aqui para não dar interferência. Ó, as condições, tudo lá, facultativo. Ó, prevê as possibilidades de aplicação de outras condições, porque são eleitas pelo juiz. Pode, Lu? Até que pode, mas nunca nem vi, tá? A facultativa refere-se à sua imposição, já que, dito anteriormente, o egresso pode receber o livramento, assume o compromisso de cumprir. O que são as condições facultativas? O juiz pode colocar uma obrigatória na facultativa, por exemplo. Pode falar assim, ó, eu vou te conceder o livramento condicional desde que você vai sair hoje do presídio, amanhã é para você trazer para mim aqui um comprovante de emprego. Sabe que quando eu quero o livramento condicional, o que eu faço? Eu vou com a vaga antes. Eu já apresento uma vaga, eu vou no presídio e falo, fulano, você não tem um parente que pode te dar um emprego? Meu tio, você quer um pintor. Ótimo. Me dá o contato do seu tio pintor. Procura minha mãe, tá. Eu preciso do contato do tio dele pintor. Aí tio dele pintor, eu ligo. Eu preciso que o senhor me faça uma declaração falando que existe uma vaga aí na sua empresa de pintura para o fulano de tal, para ele trabalhar. Então, quando eu protocolo meu pedido de livramento condicional, eu já protocolo a possibilidade de vaga, tá? Não significa que é um emprego, não, porque você não vai comprometer o cara também na justiça trabalhista, tá? De falar que tem, depois não tem, isso é um vucu-vucu, dor de cabeça, entendeu? Então, pensa as coisas. Então, ele me dá uma certidão com a possibilidade de, se o menino sair, ele ter a vaga. Vai depender se ele vai, né, passar no estágio probatório lá da empresa de pinturas, pintou bem, não sei assim. Mas aí, eu já levo para o juiz a condição que eu sei que ele me pediria, que é o emprego, que é o que a Lu leu aí. Agora, condição facultativa. Ele pode colocar para o menino ir para casa antes das 8 horas, ele pode colocar final de semana, se não estiver trabalhando, para ficar dentro de casa, tá? O que mais que ele pode colocar? Essas coisinhas assim. Recolher mais em casa, não frequentar bares similares. Por isso aí. Tá? Então, assim, tem essas condições facultativas. Agora, o serviço comunitário, Lu, é mais lá do exemplo que a gente falou do Bruno, lá de quando o juiz está sentenciando. Aí ele converte para as restritivas de direito, para a pessoa pagar aquela pena de uma outra forma. Mas pode, tá? Porque é facultativo aqui também. Então, no nosso exemplo, o Thiago poderia, tá? Porque é livre. Se o juiz quiser que ele cumpra essa pena lá, pagando uma escola, lavando prato, tá? É facultativo. Então, aqui a gente viu, olha só. Acabou? Acabou esse slide, né? Vamos ver um outro slide aqui que a gente viu. Acho que são os pontos. Gente, falar sinceramente, eu preciso que vocês entendam,
Antes de... Entendam para a vida. Aí Sursi, né? Que a gente viu Circe. A gente viu Circe também, que é muito simples. Aí a gente falou da dosimetria. Acho que a dosimetria tá ok. Pena de medida de segurança. Muito tranquilo, né? Regime, a gente viu. O final que a gente viu foi o Sursi. Sursi. Falamos que existem dois Circes. O Sursi processual e o Sursi da pena. Qual que nos importa? Fala, gente. Queria todo mundo responder sem coro. Qual que nos importa? Sursi? Isso. Do processo? Não. Da pena. Isso aí. Muito bem. Sursi da pena que nos importa. São dois Sursi. O Probation System e o franco-belga. Tá? O Probation System eu falei que é da lei do juizado especial. Que existe. Qual que nos importa? O franco-belga. Por quê? Porque ele é o Sursi da pena. Então, não me venha com o argumento aqui dos... Se vocês jogarem no Google, o Google vai te dar o Sursi do processo, vai te dar outras coisas, eu não estou nem não tem nada a ver com isso, tá? Porque eu deixei muito bem claro para vocês que o nosso é o Sursi da pena. Exatamente, Isabel. Exatamente, tá? Então, evita de jogar no Google e aprende. Olha lá, então é o franco-belga. Aí eu coloquei, fiz aqui toda a introdução, toda atenciosa com o estudo de vocês. Aí coloquei Código Penal aqui, o Sursi. Como que funciona o Sursi? É para aquela pena que não passa, cadê? Não superior a 2 anos, poderá ser suspensa por 2 ou 4 anos. Então, essa aqui, gente, é assim, vamos voltar no nosso estudo aqui da pena restritiva de direito. Vamos esquecer o livramento condicional e voltar lá para o Bruno, que está sentado sentenciando o cliente da Isabel. O Bruno está sentado, lendo os argumentos da Isabel, tal. O Bruno passou a primeira fase, pena base. Segunda fase, agravante, atenuante. Terceira fase, causa de aumento, causa de diminuição de pena. Ok, o Bruno chegou na pena definitiva. Muito bem, o Bruno chegou na pena definitiva. Quando o Bruno chega na pena definitiva, aí vão surgir 2 opções para o Bruno, para ele analisar se o cliente da Isabel tem direito. Não significa que ele é obrigatório a dar um dos dois, tá? Ele vai analisar se esse cliente da Isabel vai ter direito às penas restritivas de direito ou ao sursi da pena. Pena restritiva de direito ao sursi da pena. Lá naquele momento, eu mostrei para vocês aqui, inclusive, abri uma sentença, mostrei os 2 exemplos, aplicando pena restritiva de convertendo, né, restritiva de direito, que é o serviço de comunidade, ou sursi. Qual que é a diferença, gente? Nós vimos que as penas restritivas de direito não podem ser superior a 4 anos. Ótimo. Aqui não pode ser superior a quanto? A 2 anos. E aí tem todas umas condiçõezinhas aqui, tá? Então, a diferença de lesão corporal ou ameaça, vamos supor que é um crime de lesão corporal. Na hora, vocês vão descartar a pena restritiva de direito. Na hora. Por quê? Requisito-chave da restritiva de direito é que não ocorra lesão corporal nem ameaça. Então, se crime já é lesão corporal e já é ameaça, você está condenando, sai para lá, não vai caber. Você vai para a última alternativa. Ver se cabe o sursi. Eu fiz uma tabela aqui, um negócio. Deixa eu ver se eu fiz um negócio aqui. Aí, a gente falou do sursi, se aqui vocês vão dar uma olhada aí. Se tá doente, se é maior de idade, papapá, né? Quando exame, aí tem esse sursi que vocês vão explicar. Olha aqui. Essa tabela. Então, tem um sursi simples que é igual ou é inferior a 2 anos. A pena vai ficar o quê, gente? Suspensa. Vai pegar a pena e vai suspender. O que é que suspender? Pendurar mesmo. Falar assim, nós vamos parar o tempo. Você não vai cumprir essa pena agora. Nós fizemos porque nós suspendemos seu cumprimento.
precisa pagar ela agora, não. É igual tá fazendo agora com o coronavírus, não tá suspendendo as cobranças, você não precisa pagar a conta de luz agora. É tipo isso aí. Mas então você tá me livrando de pagar a conta de luz? Não, amor. Só tô suspendendo, tá? Depois você vai ter que pagar. Mas aqui dá alternativa para essa pessoa. Se é igual, é inferior ou igual a 2 anos, o que nós vamos aplicar? Um SURSI, nós vamos suspender. Só que é o seguinte, nesse prazo de 2 a 4 anos, a gente vai colocar condições aqui para você. Aí vão ser as mesmas condições lá que a gente colocou das penas restritivas de direito, tá? Aí você vai prestar um serviço à comunidade, limitar fim de semana. Essas condições são sempre assim, gente. Fim de semana, serviço de comunidade, não. Os mesmos. Diferença, pena, quantidade de pena, e quando tem ameaça ou violência, tá? Então, aqui, ó. Você não pode frequentar um bar, você não pode proibir de ausentar da comarca. Muito simples, parecido demais com as penas restritivas de direito. Só que, olha a diferença. A pena restritiva de direito, o juiz vai suspender a pena? Não. O juiz vai converter a pena. Ao invés dele pagar preso, o juiz vai converter, gente, vai transformar. Não vai ser pena de prisão, vai ser pena dele cumprir lá um servicinho à comunidade. Então, ele vai suspender. Agora, no SURSI, ele vai converter, tá? Privativa de liberdade para restritiva de direito, ele vai converter, ele vai trocar. Agora, no SURSI, não, ele vai suspender aquela pena, vai suspender a pena de prisão e vai dar uma outra pena. Aí, cumpre aí essa pena. Para de ir no boteco, vai para casa às 8 horas da noite. Não cumpriu, não? Então, vou tomar e vou descer e toma sua pena de prisão aqui de volta, entendeu? A diferença é muito simples. Um converte, o outro só suspende, faz um período de prova. Vamos botar aqui no teste, vamos dar uma chance para esse cidadão, tá bom? Então, é isso aí. A diferença é bem tranquila. Tá? Aí tem os requisitos, facultativa, e nhanhanhã. Aí é que a diferença do SURSI e livramento condicional, gente, tá batido isso. Tá batido. Quando falar de livramento condicional, é só lembrar que vai ser o juiz da execução. Agora, SURSI e restritiva de direito vai ser o juiz criminal. Tá? É o juiz que está sentenciando. SURSI e restritiva de direito vai ser aquele juiz que está sentado sentenciando. Livramento condicional, tudo que for mexer em regime, sair fora antes, mas já pensa detração, sei o que lá, progressão, execução, vara de execução. Sempre os dois têm requisitos, todos têm requisitos, todos aí vão ter requisitos, tá? Mas de igual não tem nada. Alguma dúvida, pessoal? Liguem os áudios de vocês para a gente conversar. Prova agora. Oi, Isabel. Estamos pela prova agora. Vamos falar da prova, então, né? Como que vai ser aí a nossa prova, gente? Eu falar assim, sinceramente, gente, na boa, eu não fiz a prova. Como é que sai isso? Fácil. Aqui, acho que eu voltei, né? Vamos falar da nossa prova. A prova vai ser assim, na mesma linha que eu falei para vocês. Eu não vou perguntar conceito, não vou ficar perguntando o que é isso, o que é isso. Não. Eu quero que vocês me digam na prova, sabe? Eu vou dar um enunciado para vocês me falarem lá o que aconteceu. Querem isso aí que aconteceu? Querem? Por que esse cidadão saiu? Vou perguntar. Por que saiu, Kelly? Porque ele conseguiu uma progressão de regime. Como ele conseguiu? Olha aqui, ele conseguiu uma progressão de regime e por isso. Nem que pode marcar, mas vocês vão ter que raciocinar. Vocês vão ter que ligar o tico no tempo, para pensar ali, sabe? Por que foi, que negócio que aconteceu, que a pessoa saiu, ou pode sair, por que ele está preso ainda, Kelly, em si? Ele atingiu ali isso. Então, vai ser uma prova mais de pensar, gente. Vocês estão ótimos, vocês estão bem, vocês estão participando bem, vocês já têm a noção para a vida suas. Acredito que se
for numa roda de uma ceia de Natal, numa Páscoa, qualquer comemoração que seja, vocês vão conseguir conversar bem. Vão conseguir falar, não, mas isso aí, não. Isso aí foi uma suspensão do processo. Não, mas são pena restritiva de direito. Então, essa noção vocês já conseguem, tá? Nossa, mas por que a pena é isso? Ai, meu filho está preso tanto tempo. Nossa, já tem direito a um livramento condicional. Já tentou pedir? Já falou com o seu advogado para pedir, tá? E isso vocês vão criando nomes, vão criando a postura, nem que não for para a carreira de advocacia, mas para que as coisas mudem no olhar das outras pessoas, tá? Porque a nossa profissão requer isso, né? Então, assim, gente, eu acredito muito nisso. Estou acreditando bastante vocês também. Eu não vou fazer prova para ferrar ninguém, ainda mais vocês vão poder olhar no código. Eu vou esquentar minha cabeça, não vou sofrer com isso, não, tá? Já sofri com isso, mas já passou. Porque eu falei, meu Deus, esses meninos vão copiar. O que eu posso fazer, né? É seus, mas assim, vocês são muito maduros, eu já estou observando, vocês são maduros, vocês querem testar o conhecimento, vocês são exigentes com a instituição, então vocês têm que ser exigentes com vocês também. Vocês querem transparência, lealdade, tudo mais, então vocês também vão ser com vocês, né? Não adianta ser um profissional corrompido. Eu falo isso, eu falo na minha vida, que se for, eu acho que já falei aqui, se for para eu cometer um crime para fazer uma defesa de um cliente, eu não faço. E se for também para eu ver minha capacidade, eu prefiro não ver a minha capacidade, tá? Porque eu vou nadar no óbvio da minha ignorância, no óbvio da minha incompetência. E não quero isso, tá? Nota você ganha, entra no ar, faz de novo, para conversar com o professor. Mas vocês precisam disso aí para a vida. Muito tranquilo a prova, eu quero testar conhecimento mesmo, não quero fazer pegadinha com nada, nem copiar a questão de internet e jogar para vocês marcar se está certo ou se está errado, vocês só copiar o cabeçalho e jogar lá no Google e ver se está certo, tá? Comigo não é assim, tá? Então, ok, pessoal. Querem falar a quantidade de questões? 2 questões tá bom para vocês? Cada uma de 500? 3? 4? Porque a gente pode ter uma questão abordando 3 assuntos. 4 assuntos. A gente consegue fazer isso. Nessa disciplina a gente consegue, tá? A gente consegue falar de sursi e pena restritiva de direito numa questão. Mais alguém, gente? O que mais que vocês... Prof, eu tenho uma dúvida, mas não é sobre a prova. Posso perguntar? Sim. É o seguinte, como é que vai ficar a situação do nosso AVA? Como nós não temos atividade, nada para fazer ali, a gente precisa atingir uma certa pontuação para poder ser aprovado. Mas como não tem nada para fazer no AVA, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos atingir essa pontuação? Na onde? Penal? No penal, isso, no penal não tem nada. Lu, deixa eu explicar para vocês. Penal, na faculdade, existem tipos de disciplina. Existem as disciplinas modelo e instituição, que são as AMI. O que é um modelo e instituição? É como se fosse essas que vocês... É como se fosse, não. São essas que vêm a apostila e que tem o pré-aula e que tem o pós-aula, tá? Então, essas são modelo e instituição. As disciplinas AMP, elas já são nível 2. Elas são disciplinas modelo professor. Então, vocês não têm nota de pré-aula e pós-aula. Nela, vocês não têm. Ou seja, vocês não têm atividades virtuais. São 4 tipos de avaliações, né? 2 avaliações e 2 atividades. Vocês teriam avaliação oficial, que são provas, avaliações formativas, que são trabalhos, atividades virtuais, que seria esse pós-aula e pré-aula, e atividades transversais, que são essas coisas que vocês fazem, curso, essas coisas aí. Penal já é nível 2. Penal, vocês precisam de mais ponto na prova, vocês precisam de 2.500 pontos na prova, tá? Em contrapartida, vocês não têm ponto de pré-aula e pós-aula. Entendeu?
é um nível mais elevado. Vê se eu tenho aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui um negócio para mostrar para vocês, que foi uma reunião que eu fiz com as professoras. A Anhanguera, deixa eu ver aqui. Avaliação continuada. Esse aqui, ó. Eu fiz um slide para eu conversar com as professoras, porque não só as que estão entrando, mas inclusive a Bárbara também, que ela falou que ela não tinha feito uma reunião, não sabia até, não conhecia os modelos. Aí eu fiz uma reunião com elas e a gente explicou muito, muito aqui. Olha, então o que a gente tem direito? AMI e AMP, essas duas. E a gente tem híbridas também. Quais são os híbridas? Híbridas são as quando vocês entram lá no AVA e aí tem tutor. Então, geralmente, ela vai ser institucional com tutor ou modelo professor com tutor. Olha aqui. Aí, ó, como é que é institucional? Tem apostila, pré-aula, pós-aula. Como é que é professor? Já não tem. Não tem atividade virtual, que é a igual de final. Olha aqui. Ó, a pontuação da disciplina é dividida em 4 grupos, que nem eu falei com vocês. Avaliações oficiais. Vocês estão vendo o slide aí, né? Acho que sim. Avaliações oficiais, provas. Avaliações formativas, trabalhos. Avaliações virtuais, pré-aula, pós-aulas. E atividades transversais, que são cursos complementares, cursos oficiais, estudo dirigido, desafio, nota máxima. É assim que divide a avaliação de vocês. Você sabe muito mais que eu, né, gente? Inclusive, a Isabel até me ajudou muito nisso. Levar a alma aí, mas enfim. Como que funciona aqui, ó? Olha, então, o aluno tem que ter a pontuação dessas 4 modos de avaliações e atividades aí. As atividades nível 1, quais são elas? Geralmente, tá? Geralmente, gravem isso, são as modelos instituição. Quantos pontos são distribuídos? Lá naquelas disciplinas de teoria geral do processo, que tem apostila e tudo, são distribuídos 14 mil pontos. Acho que vocês têm que conquistar 6 mil pontos, né? Coisa assim, que é a média lá então. Aqui, na disciplina no nível 2, são distribuídos 12 mil pontos. Por que são distribuídos 12 mil pontos? Olha aqui, vamos passar a tabela. Então, ó, a nível 1, vocês precisam de 1.500 de prova. Aqui, comigo, no penal, vocês precisam de 2.500 no final das provas, tá? Olha aqui. Tá vendo aqui que a gente tem as 4 formas de avaliações? Ó, avaliações oficiais, formativas, virtuais e transversais. Vamos colocar que essa nível 1 é TGP, nível 2 é penal. Ó, a diferença que vai funcionar. 5 mil pontos igual. Só que no TGP você precisa de 1.500. Penal você precisa de 2.500. Ela exige mais de você, tá? Já nos trabalhos, olha aqui nos trabalhos. Onde que compensa aqui? Os trabalhos na AMI, que é, vamos colocar TGP, que ela é híbrida, também acho que tem um tutor lá, se não me falha a memória, vocês precisam só de 2.500 de trabalho, né? Não, a gente distribui 2.500 de trabalho. Aqui, de trabalho, eu vou distribuir 3.500. Então, a gente tem mais ponto de trabalho para ter aqui, tá? Aí, olha aqui, ó, atividades virtuais não há. Não tem pré-aula, não tem pós-aula. Por isso, Lucas, uma vez eu até comentei com você que estava falando dessa disciplina, eu falei, não, tá ok. Até achei, assim, que a Isabel me ajudou muito, me explicando como funcionava o AVA dela. Eu até achei que vocês já estavam mais que eu sabendo isso aí. Não, mas para nós é uma novidade, porque como eu tinha te falado, professora, é o primeiro semestre que a gente está tendo uma disciplina nível 2. Então, para nós, e o semestre passado, ninguém nos explicou. Inclusive, vou te pedir, se tu quiser nos mandar esses slides aí para a gente ter também. Mando, pra vocês olharem, né? Isso aqui eu tirei tudo lá tem lá no AVA de vocês também, sabe? Isso aí é a coordenadora que tinha que ter feito uma reunião com nós no semestre e ter explicado como funcionava. A gente nunca explicaram isso aí para nós. Meu Deus. Porque até a EAD, professora, até a EAD é a primeira vez que nós estamos fazendo. Então, a gente não sabia nada. E aconteceu tudo isso do coronavírus, nós ficamos sem saber nada até agora. Ninguém foi explicar, funciona assim, não funciona assim. Porque o que a gente comprou foi as disciplinas presenciais. Não dizia ali que a gente ia fazer tantas EAD. Lu, entendeu? Mas aí tem uma seguinte questão, a instituição também sabe que ela vendeu um curso presencial, mas isso não é argumento. Por quê?
Não é a instituição que está mudando a forma de ensino. É o Conselho de Educação que determinou que todas as instituições do Brasil mudaram. Então, não é a Anhanguera. Se você for na FSG, mandou ela fazer igual. Se você for na UX, mandou fazer igual. Tem uma portaria. Então, estou defendendo a Anhanguera aqui, gente, porque eu estou falando uma questão legal. Vocês me conhecem, sabem que eu sou muito legalista. Vocês sabem disso. Eu levo o que é. Tá? Se estiver errado, eu vou falar também. Então, eu, inclusive, já ouvi esse argumento. A gente não comprou o curso EAD. A instituição, isso aí, ela sabe que ela não vendeu um curso EAD. Só que ela também sabe que não foi ela que inventou. Entendeu? Foi uma portaria que veio. E a aula tá dando, enfim, né? Eles estão até gastando muito mais, para te falar a verdade, com plataforma, com técnico, com não sei o quê, com curso, com isso. Eles estão gastando, ó, muito mais para estar de pé. Eles estão tendo um rombo de gasto. Mas eu entendo, assim, demais o aluno, porque aí eu penso como aluno também, né? Mas aí, o que eu acho que vocês têm que ter uma visão? Sai visão instituição e olha de onde que veio essa normativa, de onde que veio essa portaria. A portaria não veio da Anhanguera, a portaria é mundial, né? Nacional, vamos colocar assim, tá? Então, eu entendo, compreendo normalmente, mas a faculdade sabe que ela não vendeu um curso EAD e ela também sabe que isso aqui não é um curso EAD, isso aqui é um caráter provisório emergencial, tá? Então, isso não, a gente acredita que vai a gente está falando das nossas disciplinas EAD que a gente está tendo, não dessa situação do coronavírus. Isso, professora, a gente não está falando do corona, é o seguinte, a gente até a gente entendeu, já foi explicado para nós que tem que ter, é obrigatório 20% do curso ser EAD, e essa parte a gente já entendeu. A gente só não entendeu porque não teve uma pessoa para explicar como funcionava o EAD para nós. Nós não conhecíamos, e eu nunca tinha estudado EAD e não sei como é que são os outros colegas, mas da minha parte eu nunca tinha estudado. Então, nós ficamos sem saber como funcionava o EAD. Que veio essa portaria, que 20% do curso seria EAD, isso já tinha sido explicado para nós. O problema é que não teve uma pessoa preparada para ir lá e dizer. Não, desculpa, Lu. Eu entendi errado quando você estava falando. Veja bem, vocês sabem que agora tem uma nova coordenadora EAD, né? Que é a Margarete. A Margarete tá que nem eu. Nós duas entramos juntas, a gente tá estudando por conta própria, tá? Falando assim, só que ela é um amor, assim, a Margarete, ela, coitada, assim, tá? É que nem eu, gente, tá na mesma situação, tá? Não, tipo assim, sabe o que é você entrar num cargo e não ter ninguém para te passar um cargo? Imagina você entrar no emprego e não ter uma pessoa para te passar, ó, você vai fazer isso, funciona assim. Tipo, não tem, então. Isso aqui eu aprendi na marra, perguntando, com vergonha, mas perguntando, lendo, entrando, fazendo meus próprios cursos eu mesma aqui, por conta própria, tá? Porque a gente entende que a faculdade cortou geral e colocou a gente lá. Tá, ok. A Margarete, hoje, ela é coordenadora EAD, todos os cursos EAD. Então, assim, eu tô esperando ela aprender também para eu poder perguntar a ela algumas coisas, como funciona. Inclusive, perguntei para ela da prova, mandei de novo e-mail, o povo não tá me respondendo ainda, porque estão cheios de uns problemas lá e tal. Como é que vai funcionar? Mas eu não sou coordenadora EAD, mas eu tenho essa responsabilidade porque faz parte do curso de Direito. Então, com o tempo também, eu vou conseguir dar essa informação para vocês, tá? Tô esperando Não vou tumultuar a Margarete, coitada, porque tá entrando também agora, tá? Consegui passar para esses slides aí para nós. Sim, vou passar, Isabel. Quem sabe a gente não consiga depois fazer um bate-papo com todo mundo por aqui, com os meninos também dos calouros, de trocar uma ideia aí de EAD, né? Como que funciona, porque eles também têm uma disciplina EAD, eu acho que eles não estão nem sabendo também como é que é. Sim, nós nem sabia. Eu particularmente nem sabia dessa coordenadora da EAD, senão já tinha pegado o e-mail dela para tirar algumas dúvidas, porque eu não sei nada também, entendeu? Mas ela, eu vou falar adiantado, ela sabe? Assim, tá que nem eu, coitada. Eu tô dando um tempo para ela, cadê minha caderninha da coordenação? Eu tô dando um tempo para ela, porque a gente não tem acesso até hoje no Olimpo. Tá dando erro, volta, dá erro, e o técnico tá de férias, então, assim, tá difícil. Nossa, mas tá melhorando, viu, gente? Porque também a gente tá colocando o pé no barranco lá. Eu vou colocar aqui de novo essa prova DAD, porque eu vou estudar como que funciona. Vou estudar essa aula de revisão, essa aula de agora, tu vai postar ela para quem não participou? Para eu postar também. Deixa eu só encerrar a gravação aqui e eu só finalizar